Vamos neste vídeo dar continuidade ao desenvolvimento do nosso sistema. Estamos neste momento a desenvolver uns mecanismos de validação. Neste vídeo vamos terminar esses mecanismos de validação mostrando como apresentar os erros nos nossos formulários. Ficamos então neste ponto, no último vídeo, ficámos a fazer a validação dos dados da criação de uma nova conta. É a validação mais complexa da nossa aplicação, porque é aquela que tem um formulário mais completo. Falta-nos fazer a validação do nosso formulário de recuperação da password. No entanto, ou da senha neste caso. No entanto, ficou por fazer aqui uma coisa, que é o seguinte: nós temos que adicionar aqui o action, a ação, quando nós submetemos o nosso formulário para criar uma nova conta do usuário. Então nós temos aqui nas nossas routes, temos aqui para criar a nossa conta, temos aqui esta route, que nós vamos colocar aqui no nosso formulário na ação, ok? E portanto temos aqui o mesmo mecanismo. Ora, o que é que acontece? Aqui irá aparecer então o tal mecanismo que vai apresentar os erros. Já vamos tratar disso no decorrer deste vídeo e é já muito em breve. A única coisa que falta fazer é o seguinte: vamos aqui fechar, ok, guardar, e vamos aqui no nosso controlador, nós já temos aqui para recuperar a senha, temos aqui a apresentação do formulário e temos aqui a execução do método que vai verificar se foi tudo preenchido, se vai enviar um e-mail, etc. Então vamos colocar aqui validação, ok? Será o primeiro passo. Ora, esta validação vai validar o quê? Nós temos apenas um campo lá. Neste caso aqui na recuperação da senha nós temos apenas o campo text email. Então nós vamos colocar aqui o seguinte: this, ok, validate. Vamos já colocar aqui o ponto e vírgula no final, separar e colocar aqui o espaço para a regra, request, e já vamos colocar ali o request no topo. Obviamente que também falta colocar aqui o request, que depois iríamos apanhar estes erros todos, ok? Mas não custa nada estarmos aqui a fazer estas pequenas correções, que já ficam feitas. Aqui o request, o que é que ele vai ter então? Simplesmente o text email, e o text email é especial, obviamente. Porque é que ele é especial? Porque vai ter que ter aqui um required, ele vai ter que ser preenchido, ok, required, e vai ter que ser um e-mail válido, ok? E portanto é esta a única condição, a única regra de validação. Caso contrário, temos aqui o return, ok, para verificarmos que de facto conseguimos ultrapassar aquela área da validação. Ora, vamos testar aqui, com e sem apresentação daquele valor de número de erros, vamos testar aqui para ver se o nosso sistema está a funcionar corretamente. Falta-nos aqui um aspecto, que é o seguinte: aqui na recuperação da senha, nós temos já a route que faz a apresentação do formulário, mas não temos ainda a route que faz a execução dessa verificação. Ora, nós aqui no nosso usuários controller, temos aqui a recuperação da senha, tem aqui este nome: executar, recuperar senha. Ok, vamos copiar daqui e vamos colar aqui, ok? E vamos agora colocar aqui o, ok, executar, recuperar senha. O executar significa no sentido de ir verificar se tudo está feito, se tudo está correto, ir fazer o procedimento. Aqui é apenas para apresentar o formulário, FRM de formulário. Podem utilizar a nomenclatura que desejarem, não há qualquer problema. Onde é que eu vou colocar agora aqui esta route? Obviamente dentro do formulário onde eu vou recuperar a senha, aqui no action, ok? Vamos então testar isto. Vamos ver aqui quantos erros é que nós conseguimos aqui apanhar pelo mau desenvolvimento da nossa aplicação. Vamos ver se corre tudo bem. Ok, já aqui temos um erro. Ele diz que há um problema na linha 100. Ok, vamos ver aqui na linha 100 o que é que acontece aqui no nosso controlador. Ok, na linha 100 temos aqui um erro. Ora, falta aqui uma vírgula. Ok, este está corrigido. Vamos ver outros. Vamos aqui repetir. Ok, olha, não houve mais nenhum erro por enquanto. Ora, significa então que se eu tentar entrar, ele não me vai permitir. Porquê? Porque eu tenho aqui dois erros, ok? Isto só aparece ainda no formulário dos usuários. Se eu preencher apenas este campo e não preencher o da senha, eu vou ter um erro. Se eu preencher o da senha e não preencher o do usuário, eu vou ter um erro. Se eu preencher os dois, eu não vou ter erro nenhum, ok? Fantástico. Vamos então aqui ao recuperar senha, que é muito simples.
Vamos não escrever rigorosamente nada. Recuperar senha e, ups, está aqui um problema. Ele diz que há aqui na Route Collection um problema. Então vamos verificar qual foi o problema que aconteceu aqui no recuperar senha. Ok, temos aqui usuários executar recuperar senha. Provavelmente temos aqui um erro no recuperar a senha. Ok, temos aqui um request, está aqui um request, está certo. E vamos ver aqui na nossa route. Ok, é aqui. Temos aqui um get em vez de termos um post. E já verificaram? Começam a ver aqui algum padrão, correto? Temos um get e um post, temos um get e um post, temos um get e um post. Ora, é uma forma muito simples de nós podermos organizar aqui os mecanismos de funcionamento da nossa aplicação. Guardar, Ctrl S, vamos aqui refrescar, ou melhor, vamos aqui voltar atrás, certo? E vamos refrescar aqui. Vamos clicar em recuperar senha e, reparem, ele não me apresenta o OK. Significa que está a regressar aqui. Vamos escrever aqui qualquer coisa. Este campo é requerido, mas ele tem também que ser simultaneamente um e-mail válido. Então, quando clicamos, ele não nos deixa avançar. Vamos colocar aqui um e-mail, teste@teste.pt. Reparem, cá está, OK. Portanto, o nosso sistema aqui de recuperação das senhas também tem a validação já a funcionar. E vamos finalmente testar aqui o criar nova conta. É óbvio que o criar nova conta aqui vai ter que voltar ao formulário, mas temos aqui um erro. Ele diz que há um erro na linha 95, é faltar uma vírgula, coisa do género. Vamos aqui ver na linha 95 o que é que se passa aqui. Ok, temos aqui então os nossos dados todos, certo? E existirá aqui um erro qualquer que nós temos que encontrar. Ora, deixem-me cá tentar perceber qual é o erro, porque às vezes não é fácil. E não é fácil porque muitas das vezes nós precipitamos-nos de facto logo a regressar ao nosso editor. Vamos regressar aqui ao nosso browser e ver qual é a mensagem do erro. Ele diz que há uma variável que não está definida, que é request. Portanto, não falta vírgula nenhuma. É por isso que é importante vocês verem este tipo de erros. Obviamente que o trabalho para mim, neste caso, é um trabalho mais ou menos duplicado ou triplicado, porque eu tenho que estar a explicar e a pensar exatamente no código ao mesmo tempo. Não é a mesma coisa que estar concentrado exclusivamente no código. E por isso é que eu não vou nunca editar estes vídeos, a menos que haja um erro absolutamente idiota da minha parte. Mas, de qualquer das formas, aqui está. Request não está definido. Ora, não está definido porquê? Porque eu tenho aqui request, ok, request. Ora, vejam só. Ok, muito bem. Vamos aqui regressar e vamos ver se temos mais algum erro. Vamos aqui refrescar isto, ok. Se eu clicar aqui em nova conta, reparem, ok, o sistema de validação está a funcionar. Não preenchi os campos todos e, portanto, ele não me deixou avançar. Vamos, no entanto, agora fazer o seguinte. Eu vou preencher estes campos todos, mas vou colocar aqui qualquer coisa. No e-mail vou colocar um e-mail válido. Ou melhor, não vou colocar e-mail válido nenhum. Vamos colocar um e-mail inválido. Vamos testar uma coisa de cada vez então. Vamos fazer o seguinte. Testar, o usuários não está preenchido, mas a senha está. Vou colocar AAA. Vou colocar aqui no e-mail teste@teste.pt. Vou inclusive copiar porque vou utilizá-lo com mais frequência aqui para testar isto. E vou colocar aqui o visto no concordo. Portanto, a única coisa que falta é colocar aqui um usuário. Reparem o que é que acontece? Ele não deixa avançar. Vamos colocar um usuário. Vamos colocar... não colocar nenhuma senha ali, vamos colocar uma senha aqui e vamos colocar aqui o e-mail e colocar aqui o visto. Portanto, eu estou a fazer as experiências todas. Não preenchi este campo. Ele não me deixa avançar. Vamos colocar aqui um usuário, vamos colocar aqui a senha AAA, não vamos colocar nada ali, vamos colocar aqui o e-mail e vamos colocar aqui um pisco. O visto ali, ok? Portanto, falta este campo. Não dá. Vamos nos esquecer do e-mail. Portanto, vamos colocar aqui um usuário qualquer, a senha AAA, vamos repetir a senha AAA, vamos colocar aqui o e-mail, mas não vamos colocar aqui o visto. Ora, o que é que vai acontecer? Ele também não deixa. Portanto, nós já fizemos praticamente todas as validações que seriam possíveis. Há uma que nós ainda não fizemos e que é esta. Vamos colocar aqui o usuário, vamos colocar a senha AAA, vamos colocar algo que não é um e-mail e vamos colocar aqui o visto. E reparem, o sistema também não deixa. Portanto, neste conjunto de validações que nós colocamos aqui no criar nova conta, nós já temos quase todas as validações necessárias. Eu diria todas. Poderíamos, obviamente, acrescentar mais algumas. Há aqui um aspecto muito interessante que é na questão da senha. Que ela tem que ter no mínimo 6 caracteres. Ora, vamos testar.
Neste caso eu vou colocar aqui um usuário, vou colocar uma senha AAA, vou colocar aqui AAA, portanto só estou a usar 3, vamos colocar aqui o e-mail válido e vamos colocar aqui um pisco. E reparem o que é que vai acontecer, ele também não me deixa avançar. Só me vai deixar avançar se eu colocar aqui um usuário, uma senha com pelo menos 6 dígitos, AAA, um e-mail e um pisco. E se eu clicar agora em criar nova conta, cá está o OK. Ok? Muito bem. Vamos muito rapidamente aqui ver como é que nós vamos apresentar a informação dos erros ao nosso usuário. Bom, como podem imaginar, se nós tivermos a possibilidade de concentrar esta informação de forma a que a possamos reutilizar em várias circunstâncias, seria o ideal. Então o ideal seríamos nós incluirmos aqui um ficheiro que, sabendo de nós que aqui vai ser devolvido uma variável chamada errors, se esse ficheiro incluído aqui for tratar desse assunto, nós estamos completamente livres para nunca mais nos preocupar com isso. Ora, como é que nós vamos então fazer essa circunstância? Vamos criar aqui um include. Então nós vamos criar aqui um include da seguinte forma. Eu vou colocar já aqui o include para um ficheiro que ainda não existe. E eu vou criar dentro da minha pasta de public, ou melhor, public não, peço desculpa, aqui nas minhas views, eu tenho aqui já o include. Ora, eu vou inserir dentro deste include um ficheiro para tratamento dos erros, ok? Vou-lhe chamar mesmo erros.blade.php. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui inc.erros, ok? Não vamos colocar ponto e vírgula ali no final, senão dá um erro, ok? Então vamos criar este ficheiro dos erros. Ele vai ser criado aqui dentro desta, da views inc. New file, erros, sim, .blade.php. Ora, o que este ficheiro vai fazer é o seguinte, eu vou aqui tentar ver, ok, ele ainda não vai colocar aqui nada, vamos colocar aqui o código de PHP ou de HTML, neste caso, e as duas misturadas com Blade, que vai apresentar então os erros que foram inseridos dentro ou foram provocados dentro dos nossos formulários. Então o que é que nós temos que verificar em primeiro lugar? Ok, nós vamos aqui verificar se existem ou não erros. Então vamos colocar aqui um if count de errors, e este errors é o valor ou a variável que irá ser enviada automaticamente quando a validação do formulário não acontece ou é inválida. Se os erros encontrados forem diferentes de 0, portanto, se houver erros, vamos colocar aqui o end if, o que é que nós vamos fazer? Nós queremos apresentar esses erros, ok? Então eu vou criar aqui em vez de colocar cada erro com uma cor de fundo específica para ele, eu vou agrupar os erros todos. Vou criar uma caixa, em vez de ser uma caixa para cada erro, vou criar uma caixa para todos os erros. Então eu vou fazer o seguinte, e vou ser até bastante mais pormenorizado. Vou verificar se os erros é apenas um ou mais do que um, porque o texto varia. Então eu vou fazer o seguinte, vamos criar aqui um div, e este div vai servir para fazer a caixa. Então é uma class que vai ser um alerta, alert, danger. Vai ficar com aquele fundo vermelho dos avisos do Bootstrap. Agora vamos verificar se vamos colocar ali um título para aquela caixa, que é o erros. Ora, erros não fica bem adaptado se nós tivermos apenas um erro. Então o que é que nós podemos fazer? Vamos verificar um if count de errors for igual a 1. O que é que nós vamos colocar? Vamos aqui colocar end if. Vamos colocar aqui um else. Ok? Então o que é que nós vamos colocar aqui? Bom, se for apenas um erro, nós vamos colocar aqui erro. Certo? Vamos colocar assim. Erro. Vamos colocar aqui isto com letra mais grossinha. Strong. Vamos usar assim, em vez de estarmos a usar código de PHP, código de CSS, poderíamos fazê-lo. Aliás, vamos fazê-lo. Vamos ser aqui mais papistas que o Papa. Ok? Nós temos aqui no nosso public, temos aqui o main.css e, portanto, podemos colocar aqui título erro. Como é que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar aqui um font weight, ok? E vamos colocar bold. Ok? Vai ficar mais grossinho. Certo? Então,
temos aqui já a classe que nós podemos colocar aqui no P. P, classe, título, erro. Foi isso que eu coloquei, não foi? É que depois eu esqueço-me destas coisas. Ora, vamos lá ver. Ok, título, erro. Certo. Ok, título, erro. E, portanto, irá formatar aquilo. Caso contrário, o que nós vamos ter aqui é erros. Ok? E, portanto, temos aqui aquilo que é equivalente a, vamos aqui colocar comentário, ao título da caixa de erros. Depois, imediatamente a seguir, vamos apresentar os erros. O que nós vamos fazer é uma concatenação. Uma concatenação dos erros todos. Então, o que é que nós vamos fazer para concatenar estes erros? Nós não vamos colocar aqui todos dentro de uma frase. Vamos criar uma lista, por exemplo, uma unsorted list, e dentro desta unsorted list nós vamos fazer um ciclo for each. Então, for each. Ok. For each. E agora, por cada erro dentro de erros, ou errors, por cada errors as, ou neste caso, peço desculpa, atenção, que os erros são uma coleção e, portanto, nós temos que ir buscar todos os erros desta forma para eles se transformarem num array. Então, vamos colocar aqui erro. Por cada erro contido dentro de toda a coleção de erros que nos foram devolvidos, o que nós vamos colocar aqui é o end for each. Ok. E vamos apresentar aqui a lista, porque estamos numa unsorted list. Vamos apresentar aqui na lista o quê? O erro. Eu vou deixar ficar aqui com espaço. Então vamos apresentar este erro que aqui está. Ok? Fantástico. Temos aqui já o nosso ficheiro feito. Eu vou aqui tentar organizar isto de uma forma mais interessante. Ok, vamos organizar assim. Vamos separar aqui o div. Ok, muito bem. Vai-nos ficar a faltar aqui uma outra componente. Portanto, esta componente que aqui está é a apresentação dos erros de validação. Mas nós vamos depois querer adicionar aqui uma outra, que ainda não vai ser neste vídeo, que é a apresentação dos erros de, de comunicação com a BD. Por exemplo, quando o usuário coloca os dados todos corretos, ultrapassa a validação, mas depois verifica-se que o usuário não existe. Ou porque não existe, por exemplo, o e-mail, nenhum e-mail associado à conta sobre a qual se quer recuperar a palavra passe. Okay? Então, isto está feito. O que é que nós vamos fazer agora aqui? Bom, já temos o include feito aqui dentro do formulário de recuperação de senha. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, eu vou fechar aqui isto tudo. Vamos abrir os outros dois, neste caso criar a conta, e aqui vamos colocar o include erros. E no login vamos também colocar aqui, ou vamos substituir neste caso aqui pelo include erros. E se tudo estiver bem feito, à partida já vamos ter a apresentação dos erros a funcionarem em pleno. Vamos testar, vou aqui fechar isto tudo, ok? Vamos aqui regressar à nossa aplicação, vamos regressar à base, ok? Temos aqui usuários, vamos aqui clicar em entrar e reparem, cá está, erros. Há aqui um pormenor, erros não está a aparecer como eu quero, isto é, não está a aparecer com a letra gordinha, como eu fiz no CSS. Ok, vamos aqui ver. No public CSS main, título erro, eu para não cometer mais nenhum typo, vou aqui copiar isto e aqui vamos colocar aqui um bold, ok, font weight, vamos fazer assim, bolder, vamos ver se assim já fica como deve ser. Ok? Vamos aqui ao nosso inc, ou o erros, para verificar se a classe está correta. Ok, a classe está correta. Ok? Vamos então verificar o que é que acontece. Se não houver ali alteração, também não nos vamos estar a preocupar muito com isso agora neste momento. Vamos aqui refrescar, entrar, e erros ainda não continua. Nós temos que alterar aqui para strong ou modificar outra coisa qualquer. Bem, depois iremos apresentar aqui uma solução diferente para aquilo. Mas também não é importante, ok? Portanto, se eu tiver aqui o usuário, mas não tiver a senha, ele diz que a senha tem que ser preenchida. Ora, vamos verificar aqui no criar nova conta, aqui vamos ter uma série de coisas. Reparem, temos aqui os erros. Olha,
Reparem, o texto tem que estar preenchido, todos eles têm que estar preenchidos e o termo de aceitação aqui também tem que estar verificado. Mas se nós preenchermos aqui estes dados e colocarmos aqui AAA e AAA e o e-mail teste@teste.pt e se checarmos aqui, a única questão da validação que vai falhar qual é? É o facto da nossa senha ter menos do que 6 caracteres. Então reparem, criar e ele diz the text senha must be between 6 and 15 characters, ok? Ou characters. Portanto, e se nós colocarmos senhas diferentes, isto é já para terminarmos o vídeo, vamos colocar aqui AAABBB e vamos colocar aqui AAABBC. São diferentes. Teste. Ok? E reparem o que é que ele vai dizer. Ok. The text senha repetida and text senha must match. Têm que ser coincidentes. Ok? Portanto, vejam como o sistema de validação é extremamente interessante para nós podermos controlar o fluxo ou o preenchimento dos nossos formulários. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.